Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula agora e na próxima a gente vai falar sobre os movimentos verticais. Por exemplo, quando você joga alguma coisa para cima, essa coisa vai subir e vai descer. Quando você deixa um objeto cair. Agora, para você entender legal essa aula, é bem importante que você tenha assistido às aulas anteriores da cinemática, tá certo? Bom, vamos começar? Vem aqui comigo. Agora, quando a gente vai falar de um movimento vertical, uma das situações pode ser essa pessoa que está ali que vai jogar essa bolinha para cima. E aí, durante o movimento, a gente vai ter várias características que a gente vai estudar. Só que antes de falar do movimento de subida, eu queria destacar para você essa informação que diz que o movimento vertical é livre. Quando a gente diz que o movimento é livre, é que a gente vai considerar que o movimento é sem a resistência do ar. Pessoal, agora olha só, para a gente ver essa questão da influência da resistência do ar. Eu vou colocar para vocês aqui atrás o seguinte, um livro e uma folha de papel. E vou largar os dois ao mesmo tempo. O que está acontecendo que você vê ali? Olha só, percebeu? O livro caiu muito mais rápido do que a folha de papel. Mas isso só por causa da resistência do ar. Agora, olha o que eu vou fazer ali no vídeo. Eu vou colocar a folha de papel em cima do livro e vou largar. Percebeu o que aconteceu? Os dois caíram juntos, porque nesse caso, o fato do livro estar embaixo da folha fez com que eu não tivesse influência da resistência do ar sobre a folha, e aí eles caíram juntos, tudo bem? E aí a gente já começa a perceber uma coisinha que eu vou comentar depois com você durante a aula, que é o quê? O tempo do movimento vertical não tem relação nenhuma com a massa desse corpo, tá certo? Tanto que o livro e a folha que está em cima dele caíram juntinhos. E no primeiro caso, eles não caíram com a mesma velocidade, não chegaram no chão ao mesmo tempo, porque a resistência do ar fez com que a folha planasse, tá certo? Bom, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o movimento vertical livre, ou seja, o movimento sem resistência do ar. Vamos considerar que essa pessoa vai jogar essa bola para cima, e aí durante o movimento essa bola passou por várias posições, ela partiu da mão da pessoa e foi subindo, tudo bem? Então eu desenhei ali para vocês 3 posições da bola. Pessoal, agora olha para essa posição aqui em cima. Aqui em cima é onde a gente tem o ponto mais alto, é a nossa altura máxima. Agora, o que acontece ali na altura máxima? Na altura máxima é o ponto onde essa bola ela para de subir para começar a descer. E detalhe, se ela para de subir para começar a descer, quer dizer que nesse ponto a velocidade é 0. Agora olha só, para essa bola subir, ela tinha aqui uma velocidade inicial. E aí, para ela parar lá em cima, quer dizer que a velocidade variou. Se a velocidade variou, quer dizer que existe uma aceleração. Nesse caso, a bola vai perdendo velocidade. Significa que a aceleração ela é contrária ao movimento, a aceleração é para baixo. Nesse caso, a gente pode dizer que a aceleração é a aceleração da gravidade. Agora, vamos lembrar um conceito bem importante que a gente aprendeu lá na aula de aceleração. Vamos considerar que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A gente aprendeu que 10 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a velocidade varia 10 metros por segundo dividido por 1 segundo, ou seja, ela varia 10 metros por segundo a cada 1 segundo que passa. Então vamos supor que durante a subida, aqui passou um tempo de 1 segundo e aqui passou um tempo de mais 1 segundo. O que a gente sabe? A gente sabe que durante a subida a velocidade foi diminuindo. E aí, como a velocidade lá em cima é 0, e se a velocidade variou 10 metros por segundo a cada segundo, quer dizer que nesse último segundo a velocidade diminuiu de 10 metros por segundo para 0. E aí fica bem fácil a gente descobrir qual era a velocidade inicial dessa bola. Por quê? Porque se a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo, como para subir demoraram 2 segundos, um aqui mais um aqui, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que em 2 segundos a velocidade varia 20 metros por segundo. Então se ela chegou em 0 e variou 20, quer dizer que na verdade ela começou em 20 metros por segundo, tudo bem? Então, dessa forma, sabendo bem o conceito de aceleração, a gente consegue determinar de uma forma bem simples o valor da velocidade inicial.
Agora, olha só, a gente sabe que essa bola chega nessa posição aqui em cima e ela vai cair. Só que para não congestionar a figura, eu vou desenhar essa bola caindo um pouquinho para o lado. Então vamos colocar ela ali do lado, e aí ela vai começar a descer, e durante a descida ela passa por várias posições, da posição inicial lá em cima, por outra posição e por outra. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que ali em cima, a velocidade dela era 0. Aí ela começa a cair. A gente sabe que dessa posição até essa vai demorar 1 segundo, e dessa posição até essa vai demorar mais 1 segundo. E a gente aprendeu que o valor da aceleração ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, se na primeira posição a velocidade era 0, depois de 1 segundo ela vale 10 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, ela vale mais 10 metros por segundo. Ou seja, se antes era 10, agora é 20 metros por segundo. Conclusão. Olha só o que a gente percebe. Nessa altura, por exemplo, olha só. Tanto na subida quanto na descida, a bolinha está na mesma altura e ela tem velocidade de mesmo valor. A diferença é que no primeiro caso ela está subindo, no segundo ela está descendo. Olha só, com a mesma velocidade que ela sai da mão da pessoa, ela chega de volta na mão da pessoa. Ou seja, se ela é lançada para cima com 20 metros por segundo, ela retorna com 20 metros por segundo. Agora eu quero dar uma olhada com vocês na análise matemática. O que acontece? Como a gente tem uma aceleração, o movimento vai ser o movimento uniformemente variado. Então eu vou escrever para vocês as equações do movimento uniformemente variado. Vou começar pela função horária da posição. Se eu pegar o S0 e trouxer para cá, fica S menos S0, ou seja, a posição final menos a inicial. Então é para a gente o nosso ΔS. Daí ΔS é igual a V0 vezes o t, mais a aceleração vezes o t ao quadrado sobre 2. Agora vamos adaptar essa equação. Eu vou tirar ΔS aqui para você e ao invés de falar da variação da posição, a gente vai dizer da altura que esse corpo vai chegar. E aí, no lugar do ΔS, eu vou colocar para vocês a altura h. Depois, a nossa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, no lugar do A, eu vou colocar para vocês g. Daí ficou que h é igual a V0 vezes t mais gt quadrado sobre 2. Agora vamos dar uma olhada na função horária da velocidade. Nessa função horária eu vou escrever que v é igual a v0 mais at. Só que aí, da mesma forma que antes, como a nossa aceleração é a aceleração da gravidade, eu vou deixar v igual a v0 mais g vezes t, onde g é a gravidade. E também a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, a gente tem que v quadrado é v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou escrever v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Aí o que acontece? Como a aceleração é a aceleração da gravidade, no lugar do a, eu vou escrever o g. E como a gente fez lá na função horária das posições, na primeira equação, a gente vai substituir o ΔS por h. Agora, eu quero dar uma atenção especial com vocês aqui no sinal da aceleração da gravidade. Nas 3 equações, eu vou cuidar bem com esse sinal. O que acontece? Durante a subida, o movimento é um movimento onde o corpo está perdendo velocidade, então é um movimento que é do tipo retardado. Durante a descida, é um movimento onde o corpo ganha velocidade. E aí a gente chama esse movimento de movimento do tipo acelerado. Agora, o que acontece? A gente precisa estabelecer uma convenção de sinal. Durante a subida, a gravidade está atrapalhando o movimento, por isso que ele é retardado. E durante a descida, ela está ajudando. Eu vou combinar com vocês o seguinte, que durante a subida, você vai usar a gravidade negativa, porque ela atrapalha o movimento. E durante a descida, você vai usar a gravidade positiva, porque ela está ajudando o movimento. Tudo bem? Agora, o que eu quero fazer? Como eu passei muita informação para vocês, eu quero fazer um resuminho e deixar anotado as frasezinhas de tudo que a gente conversou, tá bom?
Então vamos lá, a gente tem ali a figura da bolinha que sobe e desce, as funções horárias prontinhas ali para você, já com a adaptação feita para essa situação de movimento vertical. Agora vamos relembrar, quando eu estou subindo eu vou usar a gravidade negativa porque ela atrapalha o movimento. E quando eu analiso a descida, a gente vai usar a gravidade positiva porque ela favorece o movimento. Quando eu estou jogando um corpo para cima, ele tem aqui uma velocidade inicial, ele vai chegar até esse ponto aqui, onde eu tenho a altura máxima. E na altura máxima, a gente sabe que a velocidade é zero. Tudo bem? Então vamos anotar as informações, lembrando que a gente está sempre desprezando a resistência do ar. E a primeira informação fundamental é o quê? É que o tempo de queda não depende da massa do corpo. Você pode ver que em nenhuma das equações, nessa primeira, na segunda e na terceira, a gente leva em consideração a massa do corpo. Quando a gente está falando de tempo de queda, a gente tem análise do tempo aqui e do tempo aqui, tudo bem? Então, independentemente da situação, a gente sabe que o tempo não depende da massa do corpo. Próxima informação importante é que em alturas iguais, as velocidades do corpo têm sempre o mesmo módulo. Vamos destacar aqui então que em alturas iguais, as velocidades têm sempre o mesmo módulo. Eu não gosto de usar a expressão velocidades iguais, porque uma é para cima e a outra é para baixo. Então a gente diz que elas têm o mesmo módulo, o mesmo valor. Ou seja, se ela é zero quando o corpo está nessa posição, ela vai ser zero quando está nessa. Durante a subida, se ele foi lançado com 20 metros por segundo, quando ele retornar na mão da pessoa, ele vai chegar com os mesmos 20 metros por segundo. A diferença é que a velocidade com a qual ele chega é para baixo, só isso. E por isso que a gente afirmou sobre o módulo da velocidade, tudo bem? Outra informação importante para a gente é que na altura máxima, a velocidade é sempre igual a zero, como a gente já tinha anotado ali na figura. Outra informação importante, que a aceleração que atua no corpo é a aceleração da gravidade. E aí eu coloquei uma última frasezinha para a gente completar juntos ali. Olha só, se G é igual a, vamos considerar que a nossa gravidade seja de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Coelho, mas por que você falou a nossa gravidade? Eu falei a nossa gravidade, no caso a gravidade aqui na Terra, porque em cada planeta eu vou ter valores diferentes de gravidade. Mas esses detalhes a gente vai deixar para estudar lá nas aulas sobre gravitação, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Voltando então na nossa frase, se a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo. E dizer isso significa o quê? Que se a gente jogar alguma coisa para cima e esse objeto for subindo durante 5 segundos, se a cada 1 segundo a velocidade varia 10 metros por segundo, quer dizer que quando ele chegou lá em cima a velocidade é zero. Ou seja, em 5 segundos ela variou 50 metros por segundo. E aí é fácil a gente saber então que a velocidade com a qual eu joguei esse objeto para cima foi de 50 metros por segundo. E aí em 5 segundos ele sofreu uma variação de 50 metros por segundo, chegando a zero quando está lá em cima, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Agora, eu quero usar tudo isso que a gente conversou para fazer com vocês um exercício. Uma bola é arremessada desde o solo verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 25 metros por segundo. Desconsidere a resistência do ar e assuma que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale as alternativas corretas. Item 1. A altura máxima alcançada pela bola é de 33 metros. Nessa posição, a velocidade da bola é de 3 metros por segundo. Pessoal, a gente não vai nem fazer conta, porque ele fala pra gente sobre a altura máxima alcançada pela bola. Na altura máxima, a gente sabe que a velocidade é zero. E ele disse pra gente que essa velocidade é 3 metros por segundo, então tá errado. Item 2. O tempo necessário para que a bola atinja a altura máxima é de 2,5 segundos. Vamos voltar numa informação bem importante lá do enunciado, onde a gente sabe que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos relembrar o que significa isso que a gente acabou de comentar lá na outra tela. Dizer que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa do que dizer que a velocidade varia 10 metros por segundo em 1 segundo. Agora olha só, essa bola foi lançada de uma posição inicial e chegou numa altura máxima.
A gente sabe que a velocidade inicial, V0, é igual a 25 metros por segundo. E a velocidade final na altura máxima é igual a zero. E a gente vai usar essa informação e a informação que a gravidade ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado é igual a dizer que a velocidade varia 10 metros por segundo em 1 segundo para resolver esse item sem depender das equações. Vamos lá então. Olha só, o valor da gravidade diz pra gente que a velocidade varia 10 metros por segundo em 1 segundo. Agora, a variação da velocidade da bola durante a subida foi de 25 metros por segundo. Eu quero descobrir qual é o tempo necessário para que a velocidade sofra essa variação. É uma regrinha de 3, onde a gente vai simplesmente multiplicar cruzado, ou seja, 10 vezes t, que vai dar para a gente 10t, vai ser igual a 25 vezes 1, que vai dar para a gente 25. Com isso, a gente acha que o tempo é igual a... Esse 10 que está multiplicando t vai para o outro lado dividindo. E aí eu posso dizer que 25 dividido por 10 é igual a 2,5 segundos. Por isso a gente sabe que o item 02 está certo. Como é uma questão somatória e no gabarito a gente vai ter que colocar a soma dos itens corretos, eu vou anotar aqui em cima que o item 02 está correto. Item 4. Depois de alcançar a altura máxima, a bola demora mais 4 segundos para atingir ao solo. Pessoal, aqui a gente também não vai parar para fazer conta, porque olha só, se ela demora 2,5 segundos na subida, significa que ela vai demorar 2,5 segundos na descida. O tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. Item 8. O módulo da velocidade da bola quando esta retorna ao solo é de 25 metros por segundo. Verdade, a gente viu que se a bola sai aqui do chão com uma velocidade inicial de 25 metros por segundo, quer dizer que ela vai subir, vai chegar aqui nesse ponto de altura máxima, agora eu vou desenhar aqui do lado para vocês, e vai começar a cair por causa da gravidade. E quando ela chegar nesse ponto aqui embaixo, ela vai chegar de novo na mesma altura, vai chegar no solo, portanto, ela chega com uma velocidade de 25 metros por segundo. A diferença é que quando ela parte na subida, a velocidade é para cima, e quando ela chega no solo, essa velocidade está para baixo. Mas como a questão falou para a gente ainda sobre o módulo da velocidade, a gente nem tem que se preocupar, tudo bem? Então, o item 08 também está correto, e aí no gabarito você vai colocar que a somatória é igual a 10. Pessoal, e com isso a gente fecha essa nossa primeira aula de movimento vertical, e na próxima aula a gente segue ainda nesse assunto, falando agora um pouquinho sobre a queda livre, tá certo? Tchau e até a próxima aula.